imagem exclusiva que vai ver agora. Esse é o momento exato em que o helicóptero está derramando ali parte do tanque dele, combustível sobre a comunidade ao ser atingido. Um dos helicópteros, essas são imagens exclusivas que você tem aqui, feita por Jadson Marques. Tá vendo ali no fundo, ó? Parece imagem repetida. A gente viu isso há mais de 10 anos no Morro dos Macacos. Essa é a imagem que se tem do helicóptero exatamente no momento em que ele sabe, ali ó, o comandante sabe que foi atingido, percebe a cauda dele, soltando a imagem que a gente está vendo de combustível. Atenção, 2 helicópteros atingidos por tiros. Mega operação realizada hoje nas comunidades da Zona Norte e Oeste. A operação continua. São 1000 homens mobilizados para tentar prender os 2 principais chefes do Comando Vermelho, a maior facção de tráfico de drogas do Rio de Janeiro. A gente tem várias imagens da mata. Onde estariam os 2? Segundo você tem informações aí, ó, na tela para vocês, é uma dominação, a gente está sabendo por terra, teve um grande tiroteio logo no início, logo nas primeiras horas da manhã no confronto. Doca e Abelha estão entre os 100 mandados de prisão. São imagens impressionantes, eu tenho mais imagens exclusivas, além daquela, essa do helicóptero do Jadson Marques. Eu começo aqui na tela, acompanhando direto por terra, do olho do furacão. Jackson Silva tem as informações pra gente. Boa tarde, Jackson. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. O clima aqui no Complexo da Penha continua muito tenso, Isabelle Benito. Durante o ataque a esses 2 helicópteros, um policial civil ficou ferido. Daqui a pouco eu volto com mais informações e detalhes dessa grande operação. Eu volto com você. Tamo de volta, tamo junto. A gente já começa mostrando do lado esquerdo da sua tela o momento em que o helicóptero percebe o comandante que é atingido. O helicóptero, você vê ali, aquela parte daqui embaixo ali, é o combustível já vazando, foi atingido no tanque. Da última vez que isso aconteceu, a gente lembra que teve uma grande explosão. A gente viu que ao aterrissar, o helicóptero acabou aterrissando, foi no Morro dos Macacos, 10 anos do que aconteceu, e a gente vê a cena se repetindo. Também sob imagens exclusivas do SBT, imagens de Jadson Marques. As imagens são muito boas também. Do lado direito do vídeo é o momento exato em que a população fica no meio dessa chegada dos policiais. Você vê que os traficantes colocaram fogo aí para tentar uma barricada de fogo, uma língua de fogo num dos acessos ali a uma das comunidades para tentar impedir a chegada desses policiais. Os traficantes foram pegos de surpresa, deixaram ali até moto. Você vê o desespero dessa mulher que está vestida com o macacão de girassol. No momento que ela saía para o trabalho, isso era por volta de 5, 6 horas da manhã, quando chegaram as forças de elite da polícia. Teve mega confronto, atenção. Essa é uma operação já formada para pegar mais de 1000 mandados de busca, prisão são 1000, né? Mas na verdade, vamos traçar aqui, cadê pode colocar, deixa as imagens, esse é o momento em que eles botam fogo, é óbvio, a moto não é deles. Ah, botaram fogo na moto do tráfico, não. Botaram a moto que eles roubam no asfalto, ali na barricada, atiraram fogo em carro de morador, atiraram fogo em carro roubado e a população aí desesperada. Esse carro foi colocado bem num dos acessos quando chegava o Caveirão, que teve que fazer um desvio. Logo depois vem um intenso tiroteio. A gente vai agora com o Jackson Silva primeiro. Eu quero aqui todos os repórteres em alerta. Eu quero as imagens que a gente está trazendo da ilha de edição para vocês. Eu quero, Jackson, a gente tem as informações. Eu nem sei quantos mandados de busca e apreensão. A gente tá vendo essa barricada aí, ó. A Hackney ficou ali no meio do caminho, né? Quem tava no plantão ali na madrugada do tráfico de ontem pra hoje deixou a cerveja ali no meio do caminho. A pergunta é a seguinte, na verdade, atualizaram agora há pouco, aumentou, são 7 presos. A gente vai dar tudo aqui pra vocês. Tem um laboratório no meio do Complexo da Maré de refino de produto químico que é pó, que é droga. No meio lá, onde 4 pessoas teriam sido presas. Depois, mais 3 pessoas presas. Essas são as informações. Mas vamos falar a real para o nosso público. O objetivo é achar o Doca e o Abelha, que, segundo o monitoramento do Serviço de Inteligência das polícias, da Secretaria da Segurança do Rio de Janeiro, não conseguiram, desde a morte dos médicos, fazer um grande deslocamento desses complexos aí, né? Olá, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. É exatamente isso, Isabelle. Entre os mandados de prisão estão 2 pessoas destacadas, segundo o governo do estado. Wilton Carlos
Rabelo Quintanilha, o Abelha, Edgar Alves de Andrade, o Doca. São 2 traficantes aqui no Complexo da Penha, estão sendo procurados pelas tropas de elite da Polícia Civil e também da Polícia Militar. Agora há pouco houve intenso confronto, Isabela, os policiais do BOP e da CORE continuam em busca dos traficantes. Policiais de outros batalhões também estão cercando diversos pontos estratégicos. Isso porque, Isabelle, há informações de represália dos traficantes, tá? Você acompanha agora as imagens de Pedro Mota. Policiais da Vila Cruzeiro e do Parque Proletário estão em diversos pontos daqui para evitar que traficantes desçam nesse momento para as ruas principais. Lembrando que há pouco houve intenso confronto, por isso os policiais já estão em diversos pontos daqui. Policiais também, Isabelle, da CORE estão na mata, tá? Agora vale lembrar, Isabelle, que durante a madrugada, logo no início da manhã, houve intensa troca de tiros no Complexo da Penha. Os policiais avançaram, os traficantes atiraram, a tropa revidou. Houve intenso confronto, Isabelle Benito. As pessoas corriam para se proteger. Até a imprensa teve que correr para se proteger dos tiroteios. Isabelle, tem uma ideia. Os traficantes, para tentar acabar com a operação, também atacaram uma base da UPP, Isabelle, do Parque Proletário. Assim que os policiais foram trocar de plantão, os bandidos atiraram contra esta base para impedir que os policiais avançassem. Então, nesse momento, a operação continua à procura desses criminosos. Isabelle Benito. A gente está vendo nas imagens aí, imagens do Pedro Mota, imagens do Jadson Marques, a imagem exclusiva que a gente tem do momento em que um dos helicópteros, são 2 helicópteros atingidos. Uma imagem muito preocupante, que é a imagem exata quando todo o combustível cai do alto, porque ele é atingido por tiros. A gente sabe que não é qualquer armamento em que consegue fazer, atingir aeronaves. A gente sabe que são ponto .30, ponto .50, que ficam dentro dessas comunidades. A gente está mostrando a realidade, está aí a imagem muito bem colocada e frisada. Quero só mostrar para quem não está conseguindo ver em casa, traz aqui no meu telão, essa imagem aqui, ó, isso tudo aqui, a gente viu isso daqui. Essa parte aqui, essa cauda que parece uma fumaça, isso daqui não é fumaça, não. Isso daqui é o combustível saindo da aeronave e todo um cuidado do piloto no momento em que ele é atingido para conseguir tocar o solo sem que aconteça o que aconteceu no Morro dos Macacos. Também o piloto foi um herói, do qual tocar o solo com combustível, com motor quente, é explosão e morte dos policiais ou até mesmo do local onde eles pousassem. Os traficantes atiram no helicóptero e atingem os helicópteros e eles poderiam ter caído em cima das casas dentro da favela, matado os outros dormindo. Essa é a realidade. O que acontece? Por que essa operação de hoje? Ó, eu quero falar... Não, mas eu quero falar só uma coisa, pro povo de casa entender por que a gente tá batendo aqui, e aí eu bato no peito, e se eu estiver falando besteira, hoje eu tô sem delegado aqui comigo. Então, qualquer um dos meninos ou os delegados que nem participam aqui comigo, mas quiser me mandar, se eu estiver falando errado, me mande. Mas olha só o seguinte, primeiro é o seguinte, por que acontece? Todo mundo já sabe da história de que o tal do Tylon é um miliciano que tinha saído da cadeia e que mora próximo ao endereço onde os médicos foram mortos. E que frequentava aquele quiosque. E que sim, era parecido com um, era parecido com os outros, seja o que for. Mas antes de você entender isso, você tem que entender que o governo já tinha sido acionado, o governo federal, diante das imagens de você... Você tá vendo os terroristas lá fora? Diante das imagens de terroristas treinando no miolo do Complexo da Maré. Aquela imagem é de drone, não qualquer drone. Aquela imagem foi importante para conseguir que o governo federal desse o apoio. A ocupação do complexo, sabendo que aqui estão sendo treinados terroristas para ocupar outros estados, já seria essa imagem aqui. Essa imagem aqui é de treinamento de terrorista do Comando Vermelho. E isso daqui não é qualquer treinamento. É exportação de treinamento de terrorista para outros estados, como é o caso da Bahia, onde você já tem guerra de facção. Você tem uma expansão territorialista no Rio de Janeiro, do TCP e do Comando Vermelho. Para você entender por que está falando Abelha e Doca. Ô Jackson, Abelha é o cara que sai cumprimentando uma autoridade da porta da frente do presídio, que levou até a prisão do secretário à época, me corrija, da SEAP. Tá? O Doca
é o que eles chamam, são duas lideranças do Comando Vermelho. O Doca é o cara que também é alvo hoje da polícia, tá? Esse é o Abelha, ou o Lapa, mas todo mundo conhece como Abelha. Mas tem o Doca, essa imagem hoje da operação. Mas o outro alvo, tem vários alvos? Tem, mas os alvos da polícia são eles. Que tá ligado diretamente a essa emergência, que é o Doca. E pra quem não sabe, qualquer delegado que estiver me assistindo agora, todo mundo que invadiu área de milícia, por exemplo, a Gardênia, tudo lá tá escrito CV Tropa do Urso. O Doca, ele também tem o apelido de Urso. Por isso a imagem do BMW que coordenou a ação que matou os médicos e que depois matou Lesk e tudo mais, ele tem a polícia tem, não sou eu, a polícia tem uma imagem dele no Instagram dele, do qual ele tá com um urso e duas bandeiras vermelhas, porque seria CV Tropa do Doca. É esse o caminho das pedras, não é, Jackson? Essa é aqui, ó, a imagem, ó. Eles fazem isso, Isabel... Tropa do Urso, lá na Gardênia, onde é tomado pela Tropa do Doca, eles colocam CV Tropa do Doca. A gente sabe disso, a gente já viu, você já mostrou ao vivo imagens assim, lá na Gardênia? Exatamente, para a gente contextualizar, tá? Para quem está assistindo o SBT Rio, vamos começar então pelo treinamento, né? Dos traficantes ali no Complexo da Maré, em uma área que é dominada pelo 3º Comando Puro. Os traficantes treinavam ali bem perto das escolas, crianças passando, todo mundo fortemente armados. Aliás, não é novidade para ninguém, porque o SBT Rio já havia denunciado esses traficantes diversas vezes em séries de reportagens, e você lembra disso, Isabelle Benito. Quer dizer, dias depois, os médicos foram atacados por esses bandidos e 3 médicos morreram e o outro ficou ferido. Então foi a gota d'água. Por isso, o governo do estado já tinha planejado, sim, o apoio das tropas federais, com o apoio também dos policiais daqui do Rio de Janeiro. Após o ataque aos médicos, aí sim os policiais fizeram essa grande operação aqui no Complexo da Maré. Agora, lembrando, Isabelle, quem é o Abelha, né? De fato, você falou bem. Ele saiu tranquilamente da cadeia e, após isso, o cenário do Rio de Janeiro mudou literalmente. Ele começou a ordenar ataques em diversas favelas para conquistar novos territórios, tá, Isabelle? Então teve guerra entre ele, entre o Peixão também, que é de uma outra facção criminosa, ali no Complexo de Israel também. Então, novamente, é a sociedade que fica em meio ao tiroteio, Isabelle Benito. Eu estou esperando a confirmação, Jackson Silva, de que a polícia teria encontrado, ainda não é informação, teria encontrado drogas, fuzil, carregadores ao lado de uma escola, O presídio é uma coisa, parece que também tem informações do presídio, mas ao lado de uma escola no Complexo da Maré, eles utilizavam a escola para colocar ao lado o esconderijo de armas e drogas. Eu estou esperando essa informação. Você tem alguma confirmação disso, Jackson? Isabelle Benito, sim, temos sim, tá? Essas drogas foram apreendidas no Complexo da Maré, tá, Isabelle? Só confirmando, então, drogas foram apreendidas durante uma operação também no Complexo da Maré. Os policiais estão à procura desses traficantes que treinavam ali perto de uma escola. Então, durante a operação, encontraram essas drogas, portanto, os policiais continuam naquela região à procura dos criminosos, Isabelle Benito. A imagem que você vê na tela é do laboratório encontrado pela polícia por volta das 10 horas da manhã, numa porta que parecia uma porta meio que... A imagem que eu tenho uma porta meio que camuflada por trás de algumas coisas ali. Era um laboratório encontrado, você vê vários frascos de cheirinho da loló, mas segundo a polícia, não só isso, vários componentes químicos de refino de cocaína também estavam nesse laboratório utilizado pelo tráfico de drogas por trás de 4 portas. A gente viu a primeira, agora viu a de vidro, agora viu a de ferro e agora sim mais imagens que a gente está tendo aí. É isso, né, Jackson?
Isso, Isabelle Benito. E aqui na Vila Cruzeiro, Isabelle, os policiais também apreenderam coquetel Molotov. Por quê? Os traficantes usaram o coquetel Molotov para colocar fogo em barricadas. Colocaram fogo em motos, colocaram fogo em carro. Tudo isso para impedir o avanço do veículo blindado. E assim que o blindado avançou, o que aconteceu, Isabelle? Houve intensa troca de tiros. Mais à frente, veja aí na imagem de Pedro Mota, tem ali o Parque Proletário. Você já viu várias imagens nossas que mostramos ali de traficantes sentados, né? Ali em um sofá, debochando dos policiais militares que estavam numa base ali que fica em frente. Ou seja, ali tem várias barricadas em chamas. Daqui a pouco a gente volta, né, para falar sobre esse cenário de guerra que acontece aqui no Complexo da Penha, Isabelle Benito. Nesse momento, o monitoramento da inteligência do serviço das duas polícias do Rio de Janeiro em relação à movimentação da cúpula da maior facção criminosa. Você vai ver agora a reportagem completa. São mais de 1000 homens que foram escalados para uma operação que, aparentemente, pela nossa experiência, pegou sim a alta cúpula do Comando Vermelho de surpresa. Eles pegaram carros, motos do próprio tráfico, atearam fogo para tentar impedir o avanço das forças policiais. O que se viu nas primeiras horas em que a gente estava junto da polícia foi muito tiroteio. Logo nas 2 primeiras horas, já 2 aeronaves da própria polícia atingidas por tiros, por ponto 30 e ponto 50, segundo as informações. A gente vai trazer a reportagem completa do que aconteceu só nas primeiras horas agora para você. Rodou. O som da guerra começou nas primeiras horas da manhã. Bala tá voando, mano. Bala tá voando de verdade. Policiais de elite foram atacados no Complexo da Penha, zona norte do Rio. Caveirões abriram caminho para os agentes em meio à intensa troca de tiros. Homens do POP e da CORE avançaram e enfrentaram o poder de fogo dos traficantes. Foi preciso usar 2 helicópteros para sobrevoar a região. Foram mais de 3 horas de intenso confronto. E mesmo diante de todo o aparato de guerra, 2 helicópteros do Estado foram atingidos por tiros disparados por traficantes. As aeronaves tiveram que deixar a comunidade para pousar em uma área da Marinha do Brasil. Nossas aeronaves estão preparadas, nossa tripulação é extremamente técnica e, seguindo o protocolo da aviação, elas são obrigadas a pousar para avaliar o dano causado. As aeronaves também são preparadas e estão sendo avaliadas se vão voltar a voar. E os confrontos não pararam. Barricadas em chamas foram colocadas nas ruas da Vila Cruzeiro. Os bandidos usaram pneus, motos e até carros para dificultar o acesso dos policiais. A imprensa também ficou em meio ao fogo cruzado. A ação também foi uma resposta contra o ataque aos médicos na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. O crime aconteceu na última quinta-feira. 3 ortopedistas morreram e 1 ficou ferido. O combate ao tráfico também aconteceu em outros pontos do Rio de Janeiro. Esses policiais da CORE pararam em um ponto estratégico. Estão usando 3 veículos blindados. O objetivo é entrar em outra área da Vila Cruzeiro. Os policiais da CORE entram nos veículos blindados nesse momento e partem para o objetivo. Pelo menos 1000 policiais foram mobilizados. Os agentes saíram para cumprir 100 mandados de prisão. Na Vila Cruzeiro, os policiais encontraram um coquetel Molotov. Cadernos com anotações do tráfico foram apreendidos. O ataque dos traficantes não foi novidade para as forças de segurança. Mas a dimensão da intensa troca de tiros marca mais uma vez o Rio de Janeiro. Atenção
vamos preparar para botar na tela para vocês. Jackson Silva não para de apreensão. Além de tudo, quais são as informações que você tem aí próximo ao que seria? Eu só quero que você explique para mim, que a gente deixa com a gente a nossa produção. Porque não dá pro coitado do Jackson, ele já faz muita coisa. Não dá pro repórter, já fui repórter. Não dá pra você estar cobrindo o que ele tá vendo também para pegar informação. Deixa comigo, mas o que eu vou usar você? O que tu sabe de rua, irmão? O que tu conhece de polícia e convivendo diariamente com as suas fontes? O que se tem de informação? Se tinha informação de que antes do ataque aos médicos teria sido feita uma ligação dos complexos da Penha, também o complexo do Alemão, com a tal da famosa videoconferência que dizem que aconteceu direto do complexo de Bangu. Porém, a gente sabe que existe essa cúpula da facção que tem esses dois nomes, mas existem outros nomes fortes. Mas existe essa movimentação possível nos últimos dias deles, entre esses três complexos, na verdade, entre essas comunidades? A polícia deve saber. O duro é que não dá pra falar, mas eu sei que você tem fonte. Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Então a gente começa adiantando esse nome forte que você acabou de falar, tá, Isabelle? O nome dele, Luciano Martineiro da Silva, mais conhecido como Pezão. Pezão faz parte do complexo do Alemão que fica aqui ao lado, ou seja, a mesma facção criminosa. Segundo a polícia, ele também faz parte do ataque aos médicos, Isabelle Benito. E também ali no Complexo da Maré. Vamos falar um pouquinho, né, sobre o arsenal de guerra. A polícia já vinha monitorando os passos desses bandidos ali da Vila do João, do 3º Comando Puro. Os policiais já estavam investigando o paradeiro desses bandidos e também desse arsenal de guerra. Portanto, por isso aconteceu essas operações, tanto na área do Comando Vermelho, também como na área do 3º Comando Puro. Agora aqui, Isabelle, no Complexo da Penha, a situação continua muito tensa. Há pouco tempo ouvimos mais tiroteios. Policiais da CORE e do BOP continuam no interior da comunidade. Outra informação, Isabelle, um motoqueiro parou há pouco a polícia e disse para não subir. Para não subir, porque os policiais precisavam trocar de plantão. Então não houve troca de plantão até o momento, porque os traficantes mandaram um motoqueiro em uma moto falar com os policiais para não subir, porque pode ter troca de tiros com os policiais que já ficam aqui nessa região também. Então você imagina só, os policiais que fazem o patrulhamento todos os dias aqui ficaram acuados, né? Porque um motoqueiro recebeu a ordem dos traficantes para falar com os policiais que eles não podem subir no momento, porque senão vão atirar. Então, esse é o cenário do Rio de Janeiro, Isabelle Benito. O que me assusta ainda mais. A gente faz operação durante tanto tempo, mas me deixa bastante assustado, sabe? Como é que o tráfico manda o motoqueiro avisar que a polícia não pode subir, senão eles vão atacar? Esse cenário, Isabelle Benito. Eu quero mostrar na tela para vocês, no meu telão, o que tá agora. Essas são imagens ao vivo, mas, diretor, Cris, coloca como você fez que estava na tela agora. Essas são imagens ao vivo, a gente atrás com os policiais. Você vai dividir a tela. Aí você vai falar pra mim assim, assusta o Jackson? Assusta o Jackson. Assusta a Isabelle? Assusta. Mas é verdade. O motoqueiro, ele mandou porque o cara não vai poder subir. Ele não é tropa especial não, irmão. Aqui é CORE e BOP. Não tem condições. Não tem condições de você entrar aqui, não. Aqui no alto você tem observadores. Aqui no alto a gente tem imagens exclusivas do momento que hoje um helicóptero das forças aqui, ó, imagens de Jadson Marques, do qual foi no momento em que ele é atingido. Aqui você tem a chegada desses policiais da tropa de elite que são treinados, são muito bem treinados para conseguir entrar numa área como essa, no qual os caras atiraram fogo em carro, atiraram fogo em moto. E ao mesmo tempo acontecia também nessa ação coordenada a imagem que eu trago agora para vocês. Isso é o SBT Rio. Vai acompanhando. Se eu estiver falando muito rápido, a imagem na SEAP. Porque tem a história deles estarem também em contato. Quem seriam essas lideranças que teria também... essas são imagens do presídio, da varredura que foi feita hoje na SEAP, lá em Jericinó, lá em Bangu, né? Do qual as imagens que a gente tem é da varredura feita dentro. Essas são muitas imagens de hoje.
Isso daqui foi feita uma varredura dentro do presídio. Quem seriam as pessoas do contexto importante dentro da facção que teria que estar numa reunião para decisões de horas, não só da execução dos lambões executores errados, que seriam milicianos e acabaram matando os médicos? Quem que está em contato direto com essas lideranças aqui fora, que botam terror e que dão treinamento também? Então, também foi feito dentro, lá de Bangu, toda essa varredura. Essas são as imagens que a gente tem agora para você, enquanto acontecia todo o pipoco dentro da comunidade, das comunidades. Isso foi feito uma varredura. Eu fico muito impressionada quando eu vejo a normalidade dos fatos, em que se falou assim, ó, segundo a informação, foi bloqueado o sinal de celular por lá. Você para, cara, desculpa eu estar falando isso, mas era pra ter? Não era. Os caras falam, os caras fazem conferência. Os caras na tua casa podem não pegar direito o celular. Lá tem o maior tráfego de dados. Se você conseguir, basta a polícia pedir. Basta a polícia pedir para as grandes operadoras e mapear. Eu garanto para você como o tráfico de dados aqui é impressionante. É impressionante. É impressionante. E a gente está lidando com gente que fala com gente dentro da comunidade, que autoriza a morte de gente lá fora, seja quem for. E que daí todo mundo vai falar, ah, mas podia, mas era um bandido contra bandido, mas foram os médicos. Ah, mas poderia ser fulano, foi o filho da senhora que está 1 ano buscando o cadáver do filho dela. Você entende como a gente tem que, não pode normalizar a guerra entre eles. E vem um discurso falácio, mentiroso, em que a gente não defende aqui extrema nenhuma, que se abraçam. Eles existem para ter o caos do pobre. E esse programa aqui é democrático. E falar, vocês estão doidos? A polícia, se não atuar, eles estão entre eles guerrilhando para disputar território. Isso é um Rio de Janeiro, em que são facções que disputam territórios. Vocês vão deixar, eles vão guerrear do mesmo jeito. E eles continuaram guerrilhando. E agora como é que faz? Como é que faz? Como é que faz para entrar aqui? Algum gênio diz como é que faz? A polícia entrou, tomou tiro na bunda de helicóptero. Jackson Silva. Bala tá voando, mano. Bala tá voando. Isabelle Benito, durante a operação, os ônibus pararam de circular por causa da violência, ou seja, por causa do ataque dos traficantes. Agora sim, a circulação dos ônibus já foi normalizada. No entanto, para quem está assistindo esse BT Rio, imagina só. As duas tropas de elite da Polícia Civil e Polícia Militar entraram aqui no Complexo da Penha. Agora olha lá nas imagens de Pedro Mota, lá em cima, na mata. Os traficantes atiraram com .50 nos 2 helicópteros. São tropas de elites preparadas para entrar em um cenário de guerra. Os policiais, logicamente, sobrevoavam ali com os helicópteros a região. E nesse momento os traficantes atiraram Isabelle Benito. Então é uma situação muito difícil. O mato, como a gente diz na gíria dos policiais, o mato cresceu, o tráfico se fortaleceu. A gente viu isso na operação. 2 helicópteros foram atingidos. Por sorte, os policiais sobreviveram e um policial civil ficou ferido, Isabelle Benito.